Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Macedo e no nosso encontro aqui sobre direito do consumidor, nós vamos falar de um assunto que você aí, como cidadão brasileiro, já deve ter ficado com dúvida. Como é que eu consigo a reparação de danos de pequena monta quando eu tenho uma relação jurídica de consumo? Então, quais são os meios judiciais e extrajudiciais que eu posso me valer para tentar fazer valer os meus direitos de consumidor? De fato, meninos, nós temos hoje algumas mídias, como por exemplo o site Reclame Aqui, que eu peço licença para falar dele, porque ele é bastante conhecido no país inteiro, que ele fomenta aí o mercado de consumo, porque muitas pessoas buscam lá nesse site, que é um banco de dados de reclamação contra fornecedores, para saber se deve ou não contratar determinada empresa. O PROCON também é um órgão administrativo ligado ao Estado e ele também serve para recepcionar reclamações e também para fiscalizar e aplicar multas em fornecedores que cometem aí infrações ao Código de Defesa do Consumidor. O Ministério Público, ele também tem a função de, como guardião aí da coletividade, se vislumbrar um direito coletivo lato sensu que está sendo atentado aí por um fornecedor, tem a função de ou entrar com inquérito civil para apurar um fato e fazer o TAC, o termo de ajustamento de conduta, ou então ingressar com uma ação civil pública na defesa dos consumidores. Pois bem, só que nós temos um problema que é bastante congênito aqui no país, que é a individualização e a judicialização dos problemas. O nosso consumidor, ele principalmente busca sempre o Poder Judiciário na tentativa de reparar os seus pretensos prejuízos aí em decorrência de um produto ou de um serviço que ele adquiriu. E com isso, a porta de entrada principal aí são os juizados especiais cíveis que são previstos aí na Lei 9.099 de 95. Eu sou advogada, para quem não sabe, e eu também trabalho aí num anexo do Juizado Especial Cível e isso me dá bastante base para contar o que de fato tem acontecido e como é que esses consumidores eles têm batido as portas do Poder Judiciário. Primeiro fato é que a Lei 9.099, até causas de 20 salários mínimos, não precisa ter a representação de um advogado. Por isso que as relações de consumo lideram um ranking de todas as reclamações que são feitas nos juizados especiais. Lá você pode chegar no juizado especial ou no anexo, normalmente tem uma senha, onde você vai contar o seu caso, vai ser orientado por aquele que lhe atenderá, e aí você pode fazer uma reclamação oral para poder transformar aquilo numa ação judicial. Veja, você com jus postulandi, que é o direito de postular sozinho, sem a presença de um advogado, vai até o juizado especial, conta o seu caso, aquilo é reduzido a termo, ou seja, é feito um documento, isto é enviado ao juiz do juizado especial e a partir dali já existe um processo. O problema maior, e aí eu vou fazer uma crítica, porque muitos de vocês podem achar que eu só defendo os consumidores, e não, eu como advogada trabalho tanto para empresas como para consumidores, e faço uma crítica a você consumidor que não tenta resolver o seu problema fora do Poder Judiciário. Os juizados especiais, eles nasceram com a função de tentar resolver as causas de pequena monta, mas pelo amor de Deus, não fale juizado de pequenas causas, porque eles não existem mais, pelo amor de Deus. Nós falamos em juizados especiais cíveis, tá? Não existe pequenas causas, como todo mundo fala, a lei não trata mais das pequenas causas. Mais causas de menor monta. Nem todas as ações podem ser propostas, principalmente aquelas ações em que eu tenho uma perícia complexa para ser feita para comprovar os meus direitos. A gente sabe que o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor diz que é possível que se inverta o ônus da prova em favor do consumidor. Isto não significa que você, consumidor, possa entrar com a ação e não tenha que provar nada. Isto nunca. Você, como consumidor, pode, caso tenha aí uma problemática para poder resolver, ter a inversão do ônus da prova com relação a determinados fatos que foi impossível para você, consumidor, comprovar. Então, os fatos mínimos, os fatos mestres, são vocês, consumidores, que têm que provar em juízo. E nós temos, e eu falo da minha experiência enquanto advogada aqui em São Paulo, muitos juízes aqui no juizado especial que muitas vezes julgam ação improcedente caso eu tenha aí questões que são consideradas por eles irrisórias. Eu já vislumbrei casos, por exemplo, onde a pessoa reclamava R$15 e queria uma indenização de R$15.000. Desculpa, gente, o judiciário é mais caro do que R$15. Então, tente resolver o seu problema extrajudicialmente.
cobre do fornecedor, não judicialize todas as demandas, porque hoje o juizado especial, que era para ser uma coisa célere, tem uma fila imensa, demora muito para resolver. Não estou aqui pregando que você não tem que lutar pelos seus direitos, muito pelo contrário. Rui Barbosa já dizia que quem não briga pelos seus próprios direitos não pode brigar pelo direito de ninguém, mas que você saiba ter bastante bom senso antes de procurar o Poder Judiciário para fazer reclamações mínimas e forcem, através do serviço de atendimento ao cliente, serviços que são prestados aí obrigatoriamente pelas empresas ou mesmo pelos PROCONs, ou então por qualquer meio que você tiver para reclamar e poder resolver os seus direitos. Tomem só cuidado, porque hoje nós temos já uma pesquisa e jurisprudências contrárias ao consumidor, que se você colocar, por exemplo, numa mídia como Facebook, YouTube, dizendo de algum fornecedor e denegrir a imagem dele desnecessariamente, você, consumidor, pode até ser condenado por danos morais por abusar do seu direito de reclamar. Então, juizados especiais são sim uma porta de entrada para que a gente possa aí, ter os direitos do consumidor reparados, mas não usem ele imoderadamente, usem com moderação, porque senão a gente acaba banalizando as relações jurídicas de consumo, e tem muitos juízes aqui em São Paulo, sabendo que o direito do consumidor é aquilo que mais tem de demanda no juizado, tem criado teses mirabolantes, inclusive para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor de relações tipicamente de consumo. Tamanho é a forma equivocada que às vezes os juizados especiais estão sendo usados por nós consumidores, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa dica e muito obrigada pela participação dos senhores aqui no canal Direito com Elas. Até mais!